Muito bom dia, é uma alegria estar com vocês aqui presencialmente e para quem está assistindo à distância. E hoje é dia de falarmos de técnicas para apresentações inspiradoras e impactantes. A ideia é que depois dessa nossa breve conversa você tenha ferramentas para já aplicar e sair fazendo a diferença nas suas apresentações. Combinado? Bom, brevemente um currículo, porque não é sobre mim, é sobre vocês, mas só para vocês terem ideia de onde eu fui buscar um pouco dessas informações que eu juntei para fazer essa apresentação para vocês. Eu sou jornalista, radialista, pós-graduada em mestre em comunicação e eu me apaixonei por desenvolvimento humano. Eu tenho diversas formações, coaching, análise comportamental, treinamento comportamental, tenho MBA em desenvolvimento do potencial humano, sou especialista em gestão estratégica com neurociências e faço um doutorado em psicologia. E a ideia é juntar um pouco de tudo que eu vi na área de comunicação com tudo que eu vi na área de desenvolvimento humano para potencializar os resultados. Eu trabalhei por quase 20 anos em veículos de grande porte, Globo, SBT, Rede TV, TV Gazeta, TV Bandeirantes, Rádio Jovem Pan. E hoje eu ajudo pessoas a se prepararem para falar em público das mais diversas formas. Seja para conduzir uma reunião, para fazer uma palestra, para dar uma entrevista. E é um pouco disso que eu vou trazer aqui para vocês. Já tive a oportunidade de estar em algumas empresas muito legais aqui no Brasil e fora dele. E tem bastante entrevista para quem quiser dar uma olhada nas redes sociais também. É importante dizer para vocês que eu sou professora do IPOG, Instituto de Pós-Graduação, que tem sede em muitas cidades por todo o Brasil. Então, para quem está assistindo à distância também, nós temos curso sobre esse tema que eu vou apresentar aqui para vocês por todo o Brasil. Aqui em São Paulo nós já temos uma turma agora de 7 a 9 de fevereiro. E se você não é de São Paulo e tem interesse, pode procurar o IPOG da sua região também, tá bom? Vamos lá! Queremos falar e falar bem, certo? É uma coisa que realmente importa para nós, porque não importa qual é o tamanho do público, podemos estar falando de uma pessoa para outra, nós queremos impactar com a nossa comunicação. Só que o que acontece, na maioria das vezes, é que nós levamos os nossos medos conosco durante a nossa fala. Tem muita gente que tem medo de falar em público, eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem uma pesquisa, ela não é nova, já é antiga, do Sunday Times, um jornal inglês. Eles perguntaram quais eram os maiores medos das pessoas. E aí, as pessoas foram respondendo e eles descobriram que a maioria das pessoas tinha mais medo de falar em público do que o medo da morte. Ou seja, a pessoa prefere morrer do que falar em público. O negócio é sério demais. E a gente não pode deixar que esses medos atrapalhem o resultado da nossa comunicação. Por isso, a gente precisa saber como lidar com esses medos. E para isso, não dá para ficar achando que vai dar sempre errado. Conhece aquela pessoa que já nem se arrisca, nem aceita a oportunidade de uma apresentação porque acha que já vai dar errado? Aquela pessoa que olha o copo vazio? Ai, Carole! Ora, vamos, Barbie, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Oh, vida, olha! Estamos mesmo perdidos. Vamos perguntar àquele escavador onde estamos. Desculpe, senhor escavador. Qual é o nome dessa cidade? Fornetudo! Vocês me viram fazendo isso? O que foi que nós não vimos fazer? Algo horrível, eu tenho certeza. Sabe aquela pessoa que é convidada para falar, para conduzir uma reunião, dar uma palestra e falar: ó, vida, ó, azar, porque eu não quero, não vai dar certo. Se você se identificou de alguma maneira, joga isso fora, esquece, isso não te pertence mais, porque, gente, existem técnicas eficazes e que são simples de colocar em prática, que podem te ajudar a ter resultado. Porque quando as coisas são importantes para nós, a gente precisa saber divulgar, saber passar. Isso potencializa os resultados do seu trabalho em qualquer área de atuação. Seja você uma pessoa que lida com o público final, seja você uma pessoa que lida com o público interno da sua empresa, seja você um empreendedor da sua área de atuação. Isso é muito importante. E não tem a ver com não ter emoções, tá, gente? Tem gente que fala assim: eu quero parar de sentir o coração bater acelerado, eu quero parar de sentir o frio na barriga. Gente, as emoções, elas são coisas muito importantes.
A psicologia já fala, né, e é comprovado. As emoções, elas são sinais de que alguma coisa está acontecendo e que a gente se importa com essas coisas. E isso é relevante, isso é muito importante. O que a gente precisa fazer é saber como lidar com as emoções. O vídeo que eu vou passar agora, ele está todo em inglês. Mas mesmo se você não entender nada do que ele está falando, você vai entender o que aconteceu. É um jornalista muito sério, fazendo um boletim muito sério, numa emissora de TV muito séria, BBC de Londres, quando alguma coisa sai do controle. Olha só. Scandals happen all the time. The question is, how do we respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children's just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. In the region. My apologies. No, South Korea's policy choices on North Korea are severely limited in the last 10 years. Vocês percebem que ele nem mexe o pescoço, né? Eu acho que ele tá pensando assim, não, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. É ou não é? Já passou por uma situação assim? Você precisa falar em público, precisa enfrentar um desafio e aí você fica lá se julgando, se julgando, se julgando. Gente, não dá. Não dá pra gente se esconder embaixo de um tapete gigante ou pegar o tapete mágico do Aladim e desaparecer. Nós precisamos nos dar permissão para ser humano. Então a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente na hora de falar em público é entender que você não precisa ser alguém diferente de quem você é. Tem gente que acha que para ser um orador de sucesso precisa vestir aquela pose do apresentador e não sentir nenhuma emoção. Não é nada disso. Quando você mantém a sua essência e se dá permissão para ser humano, a sua fala ela é muito mais significativa. Você se conecta muito mais com o seu público. Porque as emoções, quanto mais a gente rejeita, mais elas se intensificam. Você já passou por alguma coisa assim do tipo, eu não tô com raiva, eu não tô com raiva, eu não tô com raiva. Já passou? A gente tenta fingir que não tá sentindo e parece que piora, que aumenta. Então a gente precisa aceitar o que nós estamos sentindo e escolher como agir. Eu quero falar pra vocês, eu nem coloquei aqui nos slides, mas eu lembrei, eu acho que é muito bacana falar, porque essa situação de falar em público para muitas pessoas é muito estressante. E a gente costuma achar que o estresse é algo muito ruim. Só que a ciência ela tem comprovado que não é o estresse que faz mal pra gente, mas sim a forma como nós lidamos com ele. E teve uma pesquisa muito legal que foi feita pela Universidade de Harvard, com pessoas que tinham que passar por uma situação muito estressante de falar em público, com luzes fortes viradas para as pessoas, avaliadores, bem julgadores, olhando, né, e julgando aquela pessoa. E chama Estudo do Estresse Social de Trier, acho que é isso. E normalmente quem passa por esse estudo tem um nível de cortisol, que é o hormônio ruim do estresse, aumentado em 400%. É muita coisa, tá, gente? Aí eles fizeram esse estudo lá em Harvard e eles dividiram as pessoas participantes em 3 grupos. Para o primeiro grupo, eles falaram assim: quando você chegar lá na situação de se apresentar, ignore o estresse. Para o segundo grupo, eles falaram: joga videogame antes da situação estressante. E para o terceiro, eles trouxeram uma intervenção de mentalidade. O que eles falaram? Quando você chegar lá e sentir o seu coração batendo bem forte, acontece isso, gente, do coração acelerar. Quando você sentir seu coração batendo bem forte, saiba que ele está te preparando para enfrentar o desafio, num perfil de quem está com coragem. E quando você sentir que sua respiração está mais ofegante, saiba que ela está oxigenando o seu cérebro para você encontrar as informações que você precisa. Os 3 grupos foram lá, fizeram a apresentação e ao final da apresentação, o primeiro e o segundo grupo, que tinham recebido a orientação de ou ignorar o estresse ou jogar videogame, tinham tido o mesmo resultado. 400% a mais de nível de cortisol, hormônio ruim do estresse. Mas aquelas pessoas que receberam essas informações que eu passei para vocês, tiveram muito menos estresse, estavam muito melhores, mais autoconfiantes, mais seguras, e quem viu o desempenho delas
tinha visto um desempenho muito melhor do que dos outros. Então, gente, é uma intervenção de mentalidade simples, mas que funciona e que inclusive é a causa de porque algumas pessoas têm infarto, tão jovens, porque quando você passa pelo estresse normal, as suas artérias elas se fecham e aí corre o risco de você ter um infarto. Em contrapartida, quando você encara essa situação estressante como um momento de coragem, você continua da mesma forma com seus vasos relaxados e isso te mantém com vigor, com saúde, com coragem para enfrentar os desafios. Você não precisa não sentir emoção. Você precisa entender que a sua emoção está te ajudando a enfrentar os desafios que você tem. Você não pode deixar que elas te impeçam de alcançar os seus resultados. E para isso, as técnicas podem ajudar muito. Então vamos às técnicas? Olha só, eu trouxe um orador que não está mais entre nós, mas que deixou sua marca de fazer apresentações incríveis e inspiradoras para me ajudar a gente a começar a falar das técnicas. O que será que a gente pode aprender com as apresentações que Steve Jobs fazia? Olha só. Anyone who has watched a Steve Jobs keynote will tell you he is one of the most extraordinary speakers in corporate America. Who does the best job of that in the world? While most presenters simply convey information, Jobs inspires. I'm Carmine Gallo, and today I'll walk you through several key techniques that Steve Jobs uses to electrify his audience. There are elements you can adopt in your very next presentation. Welcome to Macworld 2008. We've got some great stuff for you. There's clearly something in the air today. With those words, Jobs opened Macworld 2008, setting the theme for his presentation and hinting at the major announcement of the day, the launch of the ultra-thin MacBook Air. Whether it's a new notebook or the iPhone, Jobs unveils a single headline that sets the theme. Today, Apple is going to reinvent the phone. Once you identify a theme, make sure it's clear and consistent throughout the presentation. Think of a staff meeting as a presentation. So let's say you're a sales manager introducing a new software tool to help your team generate, track, and share sales leads. You might kick off your meeting this way. Good morning. Thanks for coming. I know you'll be really excited about this. Today we make it easier for you to make your quota. That's the headline. Easier to make quota. It's memorable, and it sets the direction for the rest of your meeting. It gives your audience a reason to listen. So I've got 4 things I'd like to talk about with you today. So let's get started. Steve Jobs always provides an outline for his presentation and then verbally opens and closes each section with a clear transition in between. Here's an example. So that's Time Capsule, a perfect companion to Leopard, and that's the first thing I wanted to share with you this morning. The point is, make it easy for your listeners to follow your story. Your outline will serve as guideposts along the way. You'll also notice that during his presentations, Jobs uses words like extraordinary, amazing, and cool. He is passionate, enthusiastic, and it shows. Incredible, unbelievable, amazing, awesome, extraordinary year for Apple. You know, your audience wants to be wowed, not put to sleep. Too many people fall into this presentation mode. It's stiff, it's formal, it lacks pizzazz. We, your listeners, are giving you permission to have fun and to be excited about your company, your product, or your service. If you're not passionate about it, we're not going to be. Remember, Jobs isn't selling hardware. He's selling an experience. If you offer numbers and statistics, make them meaningful. We have sold 4 million iPhones to date. If you divide 4 million by 200 days, that's 20,000 iPhones every day on average. Numbers don't mean much unless they're placed in context. Managers, connect the dots for your listeners. Recently, I worked with a company that launched a 12 gigabyte memory card. 12 gigabytes!
that number doesn't mean much to most people. Some would put it into context. We said that's enough memory to listen to your music while traveling to the moon and back. Now, 12 gigs means something to me. Make numbers meaningful. One of the most effective elements of the Steve Jobs presentation is that they are easy on the eyes. His presentations are visual and simple. While most speakers fill their slides with mind-numbing data and text and charts, Jobs does just the opposite. He uses very little text and usually one, maybe two images per slide. You see, you want to paint a picture for your audience without overwhelming them. Inspiring presentations are short on bullet points and big on visuals. If you really want your presentation to pop, treat it like a show, with ebbs and flows, themes, and transitions. Jobs includes video clips, demonstrations, and guests. He also has a knack for dramatic flair. It's very effective. For example, when introducing the MacBook Air, Jobs drew cheers by opening a manila interoffice envelope and holding the laptop out for everyone to see. This is the new MacBook Air. And you can get a feel for how thin it is. What is the one memorable moment of your presentation? Identify it ahead of time, then build up to it. A little help from our friends, everything will work today. And finally, rehearse, rehearse, and rehearse some more. Let me show you how easy that is now. Steve Jobs makes it look easy because he spends hours rehearsing. You cannot pull off an intricate presentation, video clips, and demonstrations, and outside speakers without practice. The result, a presentation that is perfectly synchronized and looks, yes, effortless. Now, the average business person does not have the resources to create a Steve Jobs extravaganza, but you do have time to rehearse. The greatest presenters do it, and so should you. Oh, and one more thing. At the end of most presentations, Jobs adds to the drama by saying, and one more thing. One last thing. He then adds a new product or a feature, sometimes just introduces a band. This not only heightens the excitement, it also leaves your audience feeling they've been given an added bonus. The point is, Steve Jobs approaches each presentation as an event, a production with a strong opening, product demonstrations in the middle, and a strong conclusion. And yes, even an encore, that one more thing. Conseguiram pegar o tanto de informações que tem aí? Bom, vamos ver se nós passamos por algumas delas. Para começar, ele começa sempre com muita energia, né? Cumprimentando a plateia, com palavras de energia mesmo, né? Você pode usar muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, cumprimentar o seu público com uma forma que aproxime e que dê o tom da fala que você quer colocar. Quando eu sugiro falar muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muitas pessoas falam assim, nossa, Gaia, mas é estranho, né, colocar um muito na frente. Presta atenção nas pessoas que trabalham, por exemplo, nos veículos de comunicação. Eles usam isso e a gente nem acha estranho. A gente sente como se fosse algo que coloca a gente pra cima. Dá um Google, procura ali, Thiago Leifert na abertura do Big Brother ou do The Voice. Você vai ver que ele fala, muito boa noite, está começando agora, mas não é assim. A gente ouve os jornalistas falando num telejornal, muito bom dia, muito boa tarde, eles usam. E isso traz uma energia diferente para a fala. Só que nós não estamos acostumados a prestar atenção. Nós só percebemos que eles estão cumprimentando. Então você começar com uma energia bacana no seu cumprimento é muito importante. E aí, uma coisa que o Jobs usava e que é muito legal que a técnica fala pra gente usar é definir o tema. No nome da teoria ou da oratória, isso se chama proposição. Você não precisa decorar o nome da teoria. O que você precisa saber é que quando você fala qual é o tema que você vai apresentar, você não está perdendo força. Pelo contrário, você está ajudando a sua audiência a direcionar, a entender exatamente qual caminho que você quer seguir na sua apresentação. Vou dar um exemplo bem genérico. Vamos supor que você vai falar sobre a Copa do Mundo, vai ser 2024, gente, é isso? Copa do Mundo 2024. Olha que legal, tem uma palestra sobre a Copa do Mundo 2024. Tá
bom, mas qual o tema? Aí uma pessoa vai assistir pensando, vai falar sobre a possível escalação para 2024. O outro vai pensar, não, vai falar sobre os roteiros turísticos da sede da Copa. O outro vai pensar, vai falar das inovações tecnológicas que vão envolver. Vocês conseguem perceber que isso dá margem para que as pessoas não saibam muito bem o que esperar? E quando a gente acha que vai acontecer uma coisa e acontece outra diferente, o que acontece? Nós nos frustramos. O pessoal que está aqui, eu estou olhando às vezes para a câmera, porque a gente tem mais de 100 pessoas assistindo online também, então eu estou dividindo o olhar com eles e com vocês, tá bom? Parece estranho, né? Olhando assim para cima. Pessoal de casa, tudo bem? Estou dividindo o olhar com o pessoal que está aqui também ao vivo, tá? Então, gente, definir o seu tema é uma coisa que potencializa a sua fala, porque você já direciona as expectativas de quem está te ouvindo para que todo mundo esteja no mesmo caminho, para que não gere frustração na sua audiência. E aí você pode, por exemplo, dependendo do tema, se for um tema mais longo, dividir o seu tema em 3 tópicos, por exemplo, para ajudar a entender começo, meio e fim. Tem um discurso muito famoso do Steve Jobs, quem quiser depois procura na internet, que é muito legal, é super fácil de achar. É o discurso do Steve Jobs na formatura da Universidade de Stanford. E ele fala assim, eu quero contar só 3 histórias, nada demais, 3 breves histórias. Ali eles estavam com o público ao ar livre, num sol de rachar, com as roupas de formatura, e formatura demora, né, gente? Imagina lá uma cerimônia enorme, demorada, pode ser o Steve Jobs, pode ser quem for, chegou uma hora que ninguém mais quer ouvir discurso, né? E ele foi muito inteligente, ele chegou, cumprimentou a audiência dele com energia, elogiou a audiência, ele falou assim, é uma honra estar aqui em uma das maiores universidades do mundo. Essa é uma técnica que você pode usar. Você se conectar com o lugar onde você está, se comunicar. Então, é uma honra estar aqui na Bicasa e falar para profissionais dessa área, desse segmento, que são referência em todo o Brasil. Você vai se conectar. Se você estiver num lugar onde você não conhece as pessoas ou as pessoas não te conhecem, uma dica é você usar alguém que seja referência para as pessoas que estão ouvindo e para você também. Você cita essa pessoa como alguém que você admira, mas tem que ser de verdade, tá, gente? Sempre na verdade. Se você não admirar, não vai falar que você admira. Tem um discurso muito legal na internet, e eu tô citando esse discurso sem mostrar, tá, gente? Porque a gente tem um tempo reduzido aqui, eu quero fazer o máximo de entrega para você. O Oscar Schmidt, que é um dos maiores jogadores de basquete do mundo, e o nosso maior, com certeza, ele foi recebido no Hall da Fama da NBA. E aí lá, NBA, né, o lugar mais top do basquete do mundo, Hall da Fama, quando ele chegou lá, muita gente devia estar se perguntando por que um brasileiro está sendo homenageado na NBA. E aí ele chegou, cumprimentou a audiência, falou que era uma honra estar lá, e aí ele falou assim, o meu ídolo, e aí ele falou que o ídolo dele era a pessoa que estava no palco recebendo ele. Provavelmente aquela pessoa que tinha sido um jogador de basquete um tempo atrás, devia ser um presidente daquela associação, um diretor, alguém importante, porque ele estava lá no palco. Quando ele fala que esse era o ídolo dele, e provavelmente é o ídolo de muitas pessoas que estão lá sentadas, ele cria uma ponte. Vocês conseguem entender? E aí, quando você sente que tem um vínculo com a pessoa que está falando, fica muito mais fácil você estar aberto para a mensagem que ela tem para passar. E aí você vai para o seu assunto principal e você precisa dar significado para as informações que você traz. Vocês viram o que o Jobs falou ali quando ele fala... O Jobs não, na verdade o apresentador do vídeo, quando ele fala dos números, que ele fala dos gigabytes lá para ouvir música. Sei lá quantos gigabytes, o que isso significa para quem está ouvindo? A não ser que você trabalhe com isso e seja especialista, isso não faz muito sentido. Mas quando você vai lá e explica que esses gigabytes dá para você ouvir música até a lua e voltar, isso faz muito mais sentido. Vamos pensar em você. Vamos supor que você queira sugerir para o seu cliente uma cor para decoração, algo que faça sentido. É importante você explicar o que essa cor vai fazer com esse ambiente. Então, olha, eu sugiro que você coloque um vermelho, porque vai dar a sensação de tal e tal coisa, vai despertar, sei lá, criatividade. Estou falando algo que talvez muitos de vocês sejam especialistas, eu não sou. Mas você traz um significado para aquilo que você está falando para conectar com as pessoas. E por fim, você precisa saber concluir de uma forma muito positiva. Tem pesquisas que mostram, e eu adoro isso,
que o começo e o final são mais importantes que qualquer parte de uma mensagem. E isso vale até para as nossas experiências, que não tem nada a ver com o discurso. Pense em alguma viagem ou um passeio, alguma coisa que você fez que foi incrível, mas que no final não terminou bem. Todo mundo tem alguma história assim parecida. Quando você lembra dessa experiência, você lembra feliz ou você lembra como uma experiência ruim? Ruim, né? Pois é, por mais que tenha sido tudo incrível, quando chegou no final, se foi ruim, a lembrança é ruim. Como é que a gente traz isso para as nossas apresentações? Você tem que começar muito bem, vou passar aqui já, a gente conquista as pessoas nos primeiros 4 minutos da nossa fala, mas o final ele tem que ser incrível. Porque se o final não for impactante, pode ser que a pessoa leve uma mensagem ruim da sua fala. E aí tem gente que chega, primeira impressão importa, né? A pessoa chega e fala assim: oi, então. A gente não começa com então, né? Ou, bom, eu quero falar. Não tá bom. Não é então, não é bom. Cumprimenta com energia e vai pra sua fala. Você conhece alguém que fez a cena. Se você já fez, tira isso da sua vida, isso não te pertence mais. E a pessoa vai lá, fala aquilo que ela acredita, vende o peixe dela, manda a ideia, chega no final e faz assim: era isso que eu tinha pra dizer. Que tristeza, né, gente? Dá vontade de chorar. Como assim era isso que eu tinha pra dizer? Não passa uma impressão de, nossa, que meia boca, né? Pra não falar outra coisa. Que coisa chata. Não, gente, coloca a intenção, a verdade. Então, se você tá vendendo uma ideia, um produto, um conceito, você fala: eu convido você a experimentar essas opções do nosso portfólio, porque eu garanto pra você que o seu ambiente vai se transformar e vai ser muito mais acolhedor. Eu não sei qual é a sua solução, qual é o recorte do seu segmento para você associado aqui da Bicasa, mas o importante é que você termine com um convite, com uma reflexão, com uma aplicação, que você termine de uma forma positiva. Mas eu cheguei no final, mas eu não tô nem no final da minha fala. Esse é só o começo. Por quê? Quais são os atributos de um ótimo orador para colocar essa estrutura? O que eu falei para vocês até agora foi a estrutura. A gente, no curso de oratória, a gente ensina com muito mais calma, né? Quais são os vários tipos de introdução, quais são as várias formas de apresentar o recheio, o conteúdo, que grandes possibilidades de conclusão. Eu falo que a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai lutar. E dentro do tempo que a gente tem aqui hoje, eu escolhi o que eu acho que vai fazer a melhor entrega para vocês. Mas tem muitas ferramentas para você aplicar na introdução, no meio e na conclusão, para você fazer apresentações extraordinárias. E aí, junto com essa estrutura, você precisa ter atributos, que são credibilidade. A credibilidade, ela anda de mãos dadas com conhecimento e autoridade, então eu já vou falar meio que junto dos dois. O que eu fiz aqui no começo dessa apresentação para vocês? Eu comecei falando o meu currículo. Por que eu comecei falando o meu currículo, gente? Porque de alguma forma eu quero mostrar para vocês que, com base tanto no meu conhecimento quanto nos lugares que eu já trabalhei, que ajudam a trazer autoridade e credibilidade, as empresas que eu já passei, as entrevistas que eu já dei, eu tenho condições de fazer essa palestra para vocês. Faz sentido que se eu chego aqui e eu não tenho experiência, eu não passei por lugares onde eu exercitei, quem sou eu para falar sobre isso? Então, quando você vai contatar o seu cliente interno ou externo, quando você vai fazer uma apresentação, não precisa ficar dando crachazada, tá, gente? Existem formas e formas de você falar do seu currículo de uma forma sutil e interessante. Mas é importante que você mostre que você tem conhecimento e autoridade, que gera credibilidade para você ser a pessoa que vai falar disso. Você gosta de comprar produtos e serviços de alguém que você não sabe se é muito confiável? Não, né? Então, se você mostra para o seu cliente que você é confiável, você tem muito mais chances dele comprar de você. E você precisa sempre trazer a naturalidade para a sua fala. Isso é muito importante. Eu comecei falando e eu vou reforçar. Tem gente que acha que falar em público é vestir a capa do super orador. Muito bom dia, eu sou a Gaia Machado e hoje vamos falar das técnicas de oratória. As técnicas de oratória são muito importantes para potencializar os seus resultados. Eu garanto que se você usar as técnicas de oratória, você vai se potencializar e fazer a diferença. Conectou? Coisa horrorosa, né? Não faz sentido. A naturalidade, ela é muito importante. E aí, para ser natural, uma ferramenta legal é você treinar com alguém que você confia,
contando para a pessoa o que você vai falar. Gente, falar em público nada mais é do que contar uma história. E aí tem storytelling, que é uma das ferramentas que eu uso no curso, enfim, mas o storytelling, ele usa o potencial das histórias, mas a sua fala tem que ser uma história. Ela tem que ser conversada, você tem que estar contando alguma coisa para conectar com o seu público. Seja natural, treina a gravar um vídeo e se assiste falando nesse vídeo para ver se está natural, mostra para alguém que você confia, porque você precisa também ter uma imagem condizente com o que você fala e com o que você apresenta. Como assim, Gaia? Tem gente que acha que para falar em público, além de vestir a capa do orador na forma, também precisa se fantasiar de orador. Não é assim, gente. Você pode e deve manter as características de quem você é. Isso é muito importante, inclusive, porque quando você perde a sua essência, a natureza de quem você é, isso impacta de uma forma negativa na sua fala. Ah, Gaia, mas o meu estilo não combina muito com o público com quem eu vou falar. Isso se traduz, sim, no seu jeito de se vestir, e você tem que encontrar um meio do caminho para poder adequar isso, quanto no seu jeito de falar. Por exemplo, eu fiz a palestra de abertura, a palestra na plenária de abertura da FENALOL, que é a maior feira jurídica da América Latina. Eu estava falando para advogados. Então, a forma de conectar com esse público, eu já trago uma postura e uma linguagem de conectar com advogados. Quando eu estou falando com os meus alunos de MBA, da área de ciência da felicidade, por exemplo, é uma outra forma de se conectar. Eu continuo sendo a mesma pessoa e continuo sendo oradora, mas eu me adapto aos meus públicos. Você está falando com um cliente que é uma empresa? É um tipo de colocação. Qual o segmento dessa empresa? Como você pode adequar a sua fala para que essa empresa tenha mais interesse em comprar a sua ideia, o seu produto, o seu serviço? Você está falando com um cliente final? Olha essa pessoa, olha o jeito de se vestir dessa pessoa, o jeito de falar dessa pessoa, e aí você se conecta, se apresentando verbalmente de uma forma que faça sentido para essa pessoa. Faz sentido isso, gente? É algo que é aplicável? Eu sei que parece muito básico, mas isso faz muita diferença. Faz muita diferença para você poder potencializar os seus resultados. A sua postura tem que ser adequada e você tem que ter muita coerência entre o conteúdo e a forma. Eu trouxe um exemplo bem radical, porque os exemplos radicais, eles ajudam a gente a se imaginar, porque dificilmente você vai ser tão diferente quanto esse exemplo que eu trouxe. O microfone eu desliguei? Oi? Então eu trouxe um exemplo bem radical, porque os exemplos radicais, eles são interessantes porque dificilmente você vai ser tão diferente quanto esse exemplo que eu trouxe. Então, a partir daí, você vai conseguir ver, olha só, essa pessoa aqui, a Kelly Osbourne, que estilo mais único e diferente, né? Uma pessoa com uma personalidade única, cada um com o seu estilo, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas a Kelly Osbourne foi convidada para o tapete vermelho. Como que a Kelly Osbourne pode manter o estilo dela, não perder a essência dela, mas honrar e respeitar essa ocasião para onde ela foi convidada a se apresentar? Vocês conseguem imaginar ela no tapete vermelho? Não? Sim. Olha só. O que vocês acham? Até, né? Uma impressão diferente. Manteve o estilo dela? Tava de preto, com umas rendas, uma bolsa super diferentona, psicodélica, mostrou as tatuagens dela, manteve o cabelo roxo, estava super elegante, não estava? Gente, por que eu trago esse exemplo? Você não precisa perder a sua essência. Você pode manter a sua essência, mas você precisa respeitar o seu público e o perfil. Então, vai numa empresa, vai mais adequado para esse ambiente organizacional. Está falando com o público final, numa feira, num evento, você pode se adequar também. E aí, em toda a sua fala, tem que ter emoção e envolvimento. Por mais que você não saiba muito bem se vai fazer sentido para o público, enfim, se você fala por falar, não conecta. Você precisa trazer verdade e importância para a sua fala, emoção e envolvimento. Eu gosto de dizer que se nem você gosta do que você está falando, ninguém vai gostar. Parece óbvio, mas não é.
como você faz as suas apresentações? Você traz essa energia para a sua fala? Ou você fala assim, bom dia, eu sou a Gaia Machado, nós vamos falar sobre as técnicas de oratória, elas são muito importantes para potencializar os resultados. Você vai comprar o meu curso? Você vai assistir a minha palestra? Não, né? Você está quase se matando, inclusive. Quem é essa pessoa? Mostra que é interessante. Se você não achar que a sua fala é interessante, não fala. Fica quieto. Essa verdade e importância ela é muito importante, literalmente. E aí, o tom da fala tem a ver com o público. Você vai perceber se as pessoas estão conectadas, se você perdeu a atenção delas, e você precisa direcionar para que faça sentido. Uma forma muito legal da sua mensagem chegar e trazer resultado é você saber qual é o perfil do seu público antes. É um público mais formal? É um público mais descontraído? Que tipo de interesse esse público pode ter? E aí você já vai preparado para direcionar o seu conteúdo para esse público, talvez trazendo o vocabulário que faça sentido para esse segmento. E a melhor forma de falar em público é ouvindo o seu público. Só fala bonito quem ouve bem. Isso é muito importante porque... uma coisa que eu faço sempre, tá, gente, em reuniões, por exemplo, eu vou fazer uma reunião de uma apresentação para o cliente, porque as técnicas de apresentação são incríveis para você, por exemplo, numa reunião apresentar o seu produto ou o seu serviço para o cliente. Você não precisa só dar uma palestra para usar essas técnicas, muito pelo contrário. Então eu vou lá fazer uma reunião com o cliente, apresentar o meu produto e o meu serviço. Eu nunca falo primeiro. Eu sempre peço para o cliente falar primeiro. Eu quero ouvir qual é a dor dele, qual a demanda dele, por que ele me convidou para aquela reunião. Porque quando eu ouço, eu consigo pegar elementos da fala dele para a minha fala. Faz sentido isso, gente? Na dúvida, ouça sempre. Participo de grupos de negócio, nós fazemos reuniões para conhecer o negócio um do outro, né? Quem fala primeiro? Eu nunca quero falar primeiro. Eu sempre quero ouvir o outro falando primeiro, porque aí eu consigo, através da minha escuta, pegar elementos para que a minha fala tenha um efeito importante e traga resultados. E a teatralização é uma ferramenta que nas falas em público ela traz um movimento interessante. Em que momento teve teatralização na fala do Steve Jobs naquele vídeo que eu passei agora há pouco? Quando ele tira o MacBook do envelope, ele fala assim, veja que fino ele é. Quando ele tira do envelope, qual a sensação que dá pra gente? É muito fino. Gente, nem é tão fino assim, eu tenho um desse. Nem é tão fino assim e nem é leve. Só que quando ele tira do envelope, o que vem na nossa cabeça? É fino e é leve, porque o envelope de papel é leve. Então, olha como o recurso da teatralização é importante. E você pode usar isso para mostrar dimensões, tamanhos. Isso traz movimento para a fala. O nosso cérebro perde a atenção muito fácil. Então, quando você coloca esse tipo de movimento na sua fala, você está mandando uma mensagem para o seu público, para o cérebro do seu público, de que alguma coisa diferente está acontecendo. E aí ele presta atenção. Eu estou aqui me movimentando, por exemplo. Eu vou apresentar para vocês como fazer a melhor postura. Primeiro, é ideal você aprender a falar parado em palestras e apresentações para você não ficar com a perna de uma forma que despotencialize sua mensagem. Mas depois que você aprender a fazer a postura, você pode e deve caminhar. Porque quando eu caminho, eu estou mandando uma mensagem para o cérebro de vocês. Mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa. E aí ele vai ficando atento de alguma maneira. É a linguagem corporal. Então, o que fazer e o que não fazer da linguagem corporal? Quais são os principais erros da linguagem corporal? Os principais erros são ausência de gestos. Olha só. Vou falar sem microfone, pessoal, do vídeo, mas assim, o conteúdo é muito bom. Eu sou a Gaia Machado, eu vou falar das técnicas giratórias, tá bom? Peraí. Muito bom dia, eu sou a Gaia Machado e eu vou falar das técnicas giratórias, que são técnicas fundamentais para potencializar os seus resultados. Ou assim, as técnicas giratórias são muito importantes para potencializar os seus resultados. Se você utilizar essas técnicas que eu vou apresentar aqui, eu tenho certeza que você vai aumentar as suas vendas, gerar conexões. E aí? Tá bacana? Mas eu tô com a entonação super animada. O conteúdo não tá coerente? Vocês percebem como faz falta? E outro erro horrível é o excesso de gestos.
Muito bom dia, eu sou a Gaia Machado e hoje eu vou falar das técnicas de oratória. Você sabia que a técnica de oratória é uma ferramenta eficaz para potencializar todos os seus resultados? Eu tenho certeza. Qual a sensação? Parece que eu tô batendo em você, né? Qual que é a ideia? A gente tem como se fosse um círculo pessoal em volta de nós. E esse espaço, ele é muito importante por qual motivo? Se a gente passa esse espaço, se a gente faz gestos muito largos, a sensação para quem está te vendo, mesmo que esteja distante, é que você está invadindo o espaço da pessoa. Então esses gestos maiores, eles só são interessantes se você estiver teatralizando. Por exemplo, nesse vídeo que eu comentei do Oscar lá no Hall da Fama, ele faz uma cena que ele tá assim com a mão na frente, aí ele joga a bola de basquete, tudo bem, ele tá contando uma história. Mas só nesses casos, senão você parece que está invadindo o espaço do outro. E o que eu faço com as pernas e o que eu não faço com as pernas? Já viu aquelas pessoas que ficam assim, ó? Dá pra ver minha perna, pessoal de casa? Ó. Eu sou a Gaia Machado e as técnicas de oratória são fundamentais. Então, aí, qual a sensação que dá, gente? Insegurança? Instabilidade? Não passa, né, aquela credibilidade. Quantas pessoas você já viu fazendo palestras e conduzindo reuniões assim? Dá nem pra contar no dedo, né? Pois é, isso é muito feio. Tá bom, Gaia, mas o que eu faço com a perna? Dica pra vida. Pensa que tem uma super cola na sola dos seus pés, gruda no chão, coloca a distância da perna mais ou menos na largura do seu ombro. Nem muito aberto, nem muito fechado, porque senão parece que você vai cair. E aí você gruda e esquece da cintura para baixo. Esquece da cintura para baixo. E aí, a partir desse movimento da cintura para baixo parado, você olha para um lado do seu público e conta uma parte da sua história. Depois você divide com a outra parte, olha para o outro. Vocês percebem que eu estou virando, mas eu só estou virando da cintura para cima? Isso traz muita segurança para a fala. Então, se você tem medo de falar em público, se você não se sente muito seguro, essa é uma técnica que vai te dar muita segurança, porque o pé grudado no chão, ele dá mais estabilidade. E essa estabilidade também te ajuda a se sentir mais seguro. Usa sempre o olhar. O olhar é muito importante. Não sei se você já ouviu falar, tem alguns gurus da oratória, não sei de onde saíram essas pessoas, gente, que falam que você tem que olhar para um ponto fixo no fundo da sala. Já ouviram falar isso? Vou olhar para um ponto fixo no fundo da sala, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as técnicas de oratória e eu tenho certeza que você vai se potencializar. Você já imaginou conduzir uma reunião com muito mais segurança? Já pensou em poder fazer palestras em público? E aí? Com quem que eu tô conectando? Gente, quem que falou isso? Jogue isso fora, isso não te pertence mais. Se você fizer isso, não fala que você viu minha palestra pra ninguém. Não cita o meu nome, porque é horroroso, gente. Nada de olhar pro fundo. O que você faz com o olhar? Olha pras pessoas. Escolhe alguém de um dos lados e olha e conta uma frase, um pedaço da sua fala. Mas não é pra ficar olhando pra pessoa insistentemente. Você conta um pedaço da sua fala, depois você muda, conta alguma coisa pro meio, vira, acrescenta uma informação para quem tá do outro lado. E aí, não é pra ficar assim também, tá? Precisa treinar, precisa praticar. Você conta um pedaço da fala. Terminei essa frase, eu posso contar um outro pedaço pra cá. Tudo bem, gente? Ficou claro? Mas usa o olhar. Ah, esses gurus de oratória, eles também falaram que uma dica muito legal é você ficar com uma caneta na mão. Já ouviu isso? Gente do céu, fala sério. Ficar com uma caneta na mão é horroroso. Eu tô aqui com um passador de slides na mão porque eu preciso dele. Às vezes eu até coloco ele e o microfone na mesma mão para liberar a minha mão. Porque a mão é um recurso muito importante para potencializar a nossa fala. Então o que você faz com as mãos? Imagina que você tem como se fosse um encaixe na altura da sua cintura. Não importa qual a circunferência da sua cintura. Isso aqui, ó. Tá vendo? E aí, as suas mãos, elas saem naturalmente dessa região. Então eu conto uma história daqui, volto pra cá. Conto uma história daqui, volto pra cá. Eu vou fazer sem o microfone, porque pode ser que você use um lapela, ou um headset,
ou que você faça uma condição de reunião sem microfone, eu vou só mostrar para vocês como vocês fazem com as duas mãos, tá bom? Você não precisa usar as duas ao mesmo tempo. Você pode usar as duas ao mesmo tempo, mas usa com moderação. Depois usa uma, usa outra, descansa no meio do corpo, mais ou menos assim. Conta uma história aqui, acrescenta alguma coisa. Você pode fazer uma teatralização, descansa as mãos. Se você estiver ouvindo alguém, descansa as duas mãos, mas sempre aqui, tá, gente? Não é pra colar no corpo, pra fazer a mãozinha do Horácio. Sabe aquele personagem da Turma da Mônica, que tem a mãozinha grudada assim? Nem pra ficar fazendo movimentos muito abertos. Então, é um movimento que sai natural aqui do ombro e vai. E outra coisa que você precisa cuidar é se tiver púlpito, por exemplo, para não ficar apoiando no púlpito. Toda vez que você coloca alguma coisa na sua frente, você cria uma barreira entre você e o seu público. Uma forma, mesmo que o púlpito esteja na sua frente, é você utilizar as mãos, porque o fato das suas mãos aparecerem, isso já diminui o efeito dessa barreira. Nunca coloque as mãos nos bolsos. Nunca coloque as mãos para trás. Por qual motivo? Porque você está escondendo as suas mãos. Está lá na frente, mas eu já vou antecipar, porque eu gosto de inverter a ordem e falar as coisas na hora que eu acho que tem que falar. Quando você mostra as palmas das mãos, a mensagem que passa para a pessoa que está te vendo é: eu estou de mãos abertas, de mãos limpas, diante da nossa comunicação. Não é para ficar assim, tá? Nem para ficar assim. Você faz de um jeito natural, mas que as suas palmas das mãos apareçam de alguma forma. Vocês conseguem ver o movimento que eu estou fazendo? As palmas das mãos aparecem de alguma maneira. Mas tem que tomar cuidado, gente, para que seja de baixo para cima. Quem falava assim? Hitler, né? Quando você fala das mãos de cima para baixo, com as mãos de cima para baixo, parece que você está subjugando a sua audiência, que você está se mostrando melhor. Tem aqueles gurus do desenvolvimento humano que falam: e agora todo mundo não sei o quê, já viram? E aí faz com a mão assim. Não, gente. Assim, você está mostrando que você se acha superior e está inferiorizando quem está te ouvindo. Então, sempre de baixo para cima. E cuidado com as muletas. Nos meus cursos de oratória, a gente tem muita prática, muito treino. E aí, normalmente, nas primeiras apresentações, tem gente que vai em público e fica mexendo no relógio, fica mexendo na aliança, fica mexendo no paletó, ajeitando o cabelo. Essas são muletas. Esqueça isso. As suas mãos, elas têm que estar livres para contribuir com a sua mensagem. Então, se você tem essa mania de segurar na aliança, treina a sua fala e pede para alguém te olhar e para te avisar para você ir tirando. Se tem um relógio que você tem mania de ficar mexendo, vai sem o relógio para apresentação, porque isso passa insegurança para quem está te ouvindo. Ah lá, o excesso de gestos acima ou abaixo da cabeça nunca são bons. E segurar o pedestal do microfone, se você não for o Roberto Carlos, não. Se você for o Roberto Carlos, tudo bem, mas se não, que não fica legal. E a postura corporal? Qual é a postura correta? Nenhuma postura muito derrotada, né? Com o ombro para baixo. Então, por mais que a sua fala esteja incrível, se a postura, mesmo com as pernas grudadinhas, bonitinhas, os braços contribuindo, olha a postura. Eu sou a Gaia Machado e eu quero falar de técnica de oratória. Você está sentindo segurança em mim? Você vai me contratar? E assim, porque eu sou especialista em técnicas de oratória. Qual a sensação? Arrogância? É uma coisa ruim, né? Então aqui, ó, encaixa a coluna, nem muito para trás para não parecer arrogante, nem caído para não parecer derrotado. Aqui, ó, na altura certa. Você consegue perceber quantos elementos tem? A gente vê as pessoas falando em público e dando um show e a gente fala: isso é dom. A pessoa nasceu com esse talento. Não é nada, gente. É muita técnica e você também pode. Você pode e deve aplicar essas ferramentas. E o impacto no resultado da sua comunicação é extraordinário. Ah lá, nada de ficar balançando a perna de um lado para o outro, nem de usar muletas. E isso aqui é muito legal, é uma pesquisa bem antiga, mas que continua valendo até hoje. A gente se preocupa muito com o conteúdo, não é? O conteúdo da nossa fala é a coisa que mais nos preocupa. A gente fica lá treinando, lendo as anotações. Eu vou dizer pra você que saber o seu conteúdo você não faz mais que a sua obrigação. Nossa, Gaia, pegou pesado.
Peguei mesmo, porque se você vai falar em público, a gente parte do pressuposto que você conhece o seu conteúdo. Só que você precisa entender que o seu conteúdo, sabe quantos por cento ele responde pela forma como as pessoas recebem a sua comunicação? Só 7%. Então, assim, o conteúdo ele é fundamental, mas as pessoas elas vão te avaliar sua comunicação só 7% pelo conteúdo verbal. Nossa, então de onde vem todo o resto? 38% tem a ver com a sua entonação, com a sua inflexão verbal, se você faz pausas, se você altera o volume da voz, depois aumenta, se você acelera o ritmo, se você diminui o ritmo para trazer uma reflexão. 38%. E o restante, gente? O restante é o não verbal. O que é o não verbal? São as expressões faciais. Você sorri, você gosta do que você está falando, você olha para o seu público. Como estão as suas pernas, os seus braços, a sua postura corporal? 55%. Não dá para sair de casa e ir fazer uma apresentação, uma reunião, achando que só saber o conteúdo é o suficiente. Você precisa ter as técnicas e precisa se treinar. Por isso que tem gente alcançando resultados extraordinários e a gente acha que as pessoas têm mais sorte. Não é sorte, é preparação. Em uma negociação, a linguagem corporal ela vai de 60% a 80% da forma como as pessoas recebem sua mensagem. Eu disse 60% a 80%. Isso que eu fiz agora foi uma técnica também. Reforçar um dado que é muito importante. 60% a 80%. Gente, 80%. Você consegue entender que se você não treinar sua linguagem corporal, você vai perder muitos negócios? Isso é muito importante. E as pessoas formam de 60% a 80% da opinião sobre um recém-chegado nos primeiros 4 minutos de conversa. Por isso você precisa saber fazer aberturas incríveis, aberturas impactantes. Quem chegou aí desde o começo, lembra como é que eu abri a palestra? Eu falei do meu currículo, credibilidade e autoridade. Depois eu falei do medo de falar em público, tinha um videozinho divertido do cachorro lá preso no medo dele. Depois eu coloquei o rádio que só reclama. Por que eu fiz isso? Porque eu usei ferramenta de humor, credibilidade, autoridade, humor. Porque quando a gente tem emoção, quando a gente se emociona enquanto outra pessoa está falando, a gente grava muito melhor o conteúdo. Quando você se emociona numa situação, as situações que a gente lembra mais são aquelas nas quais a gente se emocionou. Então você trazer algum tipo de emoção para a sua fala vai ajudar a gravar na memória de longo prazo. Ou seja, as pessoas vão lembrar mais de você. Gaia, mas eu não posso fazer meu cliente ficar rindo na minha apresentação. Não estou falando para você fazer seu cliente rir. Mas você pode achar uma conexão emocional. Por exemplo, você está vendendo a decoração de um ambiente. Você pode falar como a pessoa vai se sentir depois que isso tiver feito. E pode ajudar ela a imaginar momentos que ela vai passar nesse ambiente depois que ele estiver transformado. E aí quando a pessoa imagina esse momento e sente essa emoção, ela automaticamente quer viver essa emoção que ela já imaginou. Faz sentido isso, gente? Dá pra aplicar? Ah lá, a palma das mãos que eu falei. Mostre sempre que possível as palmas das mãos. E pra deixar a mensagem ainda mais incrível, use o efeito da girafa. Qual que é o efeito da girafa? Eu brinco que tem que tomar cuidado, tá, gente? Tem um limiar. Usa aqui, ó. Você usa o movimento da cabeça para perguntar, faz sentido isso? Tô fazendo isso com vocês. Eu uso todas as técnicas, eu adoro essa palestra, porque eu conto tudo que eu tô fazendo. Então você fala, faz sentido? Dá para aplicar? Estão vendo aqui, ó? Mexe aqui, não é igual aquele cachorrinho que penduram no carro, que fica balançando o pescoço sem parar. É com sutileza. Então, faz sentido? Dá para aplicar? E usando frases afirmativas. Porque quando você usa essas frases afirmativas, o que acontece é que o cérebro da pessoa provavelmente vai responder de forma afirmativa. E aí já é uma técnica de influência, de persuasão, para potencializar a conexão dos seus resultados. Tudo bem? Olha de novo. Tudo bem? E é sempre importante você ir validando se está fazendo sentido para o seu público. E essa ferramenta é uma arma que ninguém consegue resistir. Sorria sempre. Sempre que você puder, sorria. Por qual motivo? Nós temos no nosso cérebro neurônios espelho. O que significa isso?
Toda vez que eu sorrio pra você, mesmo que você não queira me sorrir de volta, sabe o que vai acontecer no seu cérebro? Seu cérebro tá sorrindo de volta pra mim. Então, a ciência comprova que o sorriso ele afasta a ameaça e gera aceitação. É uma forma de comunicação muito poderosa. Você chegar e cumprimentar sorrindo, com uma energia adequada, ele contagia e aí as pessoas espelham. A ciência comprova que quanto mais você sorri, mais respostas positivas você recebe. Então coloca um sorriso no rosto, usa as técnicas, porque isso vai te potencializar grandemente. Tudo bem, gente, até aqui? São técnicas muito simples, você já até deve ter ouvido falar sobre isso. Se você olhar os oradores que você mais admira, você vai perceber que eles aplicam essas técnicas. Só que é preciso ter consciência que elas existem e praticar e treinar. E se você tiver suporte para alguém olhar você e falar, olha, tal coisa, é melhor ainda, porque isso acelera o seu aprendizado. Você precisa começar bem e terminar bem. E uma forma incrível de fazer isso é equilibrar razão e emoção. Então, desde a introdução até o final, você traz os elementos racionais, que são importantes. Então, se você está fazendo uma venda, apresentando o seu produto, a sua empresa, o racional ele é muito importante. Mas qual a parte emocional que vai conectar com o seu público? Falei já para vocês que a emoção ela é fundamental, que a emoção ela ajuda a gerar essa conexão. E para trazer uma ferramenta extra, se você tiver uma dose extra de confiança, vai te ajudar a falar melhor em público? Pode ajudar? Quem gostaria de ter uma dose extra de confiança? Então essa é a última ferramenta que eu quero trazer nessa manhã e ela é extraordinária e não fui eu que inventei não. Aliás, nada do que está aqui fui eu que inventei. É tudo baseado em ciência, em pesquisas aplicadas nos maiores centros universitários do mundo, nas maiores empresas do mundo. E nesse momento eu estou falando do trabalho da doutora Amy Cuddy. Alguém aqui conhece o trabalho da doutora Amy Cuddy? Ela é fantástica, maravilhosa. Ela é socióloga, professora da Universidade de Harvard. Eu falo que ela tem 5 estrelas no meu coração. E tem um livro que eu já recomendo para vocês que é fantástico, já tem em português, que chama O Poder da Presença. Quero que vocês respondam uma coisa para mim. Faz sentido que as pessoas confiantes, por acreditarem que vão vencer, elas se arriscam mais? Se você tivesse certeza que você ia vencer, você se arriscaria mais? Totalmente, né? Muito bem. Elas são mais assertivas e mais otimistas na sua comunicação? São, né? Se comunicam de uma forma muito mais poderosa. O que muita gente não sabe é que nós podemos fortalecer a nossa confiança mudando a nossa postura corporal. Como assim? Quando você tá mal, lembra aí, puxa na sua memória. O nosso corpo não vai se fechando quando a gente tá mal? A gente vai se encurvando, a gente não quer que não tenha ninguém perto, ninguém encoste na gente. Eu brinco que se eu pudesse eu virava uma bolinha que nem tatu bola e me escondia bem num cantinho. Então os nossos corpos eles mudam quando a gente está com sentimentos que não são positivos. O que pouca gente sabe é que se a gente mudar a nossa postura corporal, nós temos o poder de mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E essa mudança acontece porque a gente gera uma transformação dos nossos hormônios. Ninguém melhor que a doutora Amy Cuddy para explicar como isso funciona. Antes de passar um trechinho da fala dela, só pra gente estar na mesma página. Ela tem um TED Talks, um vídeo de uma palestra fantástica. Se você colocar no YouTube o nome dela, Amy Cuddy, você vai achar lá. Mas é importante você saber que aqui não tá o vídeo inteiro, porque tem 21 minutos. Então eu quero que você assista com a generosidade de saber que não está inteiro, que eu tive que editar e que ela já fala muito rápido, mas que está à sua disposição na internet para você assistir esse vídeo na íntegra e que vale muito a pena. Então com vocês a maravilhosa, poderosa, vitaminada, salve, salve, doutora Amy Cuddy. So I want to start by offering you a free no-tech life hack. And all it requires of you is this, that you change your posture for 2 minutes. So obviously when we think about nonverbal behavior or body language, but we call it nonverbals as social scientists, it's language. So we think about communication and we make sweeping judgments and inferences from body language. And those judgments
can predict really meaningful life outcomes like who we hire or promote, who we ask out on a date. We are also influenced by our nonverbals, our thoughts and our feelings and our physiology. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And humans do the same thing. So they do this both when they have power sort of chronically, and also when they're feeling powerful in the moment. This expression, which is known as pride, what do we do when we feel powerless? We do exactly the opposite. We close up, we wrap ourselves up, we make ourselves small. We don't want to bump into the person next to us. So we know that our minds change our bodies, but is it also true that our bodies change our minds? And when I say minds, in the case of the powerful, what am I talking about? So I'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our thoughts and feelings. And in my case, that's hormones. So powerful people tend to be, not surprisingly, more assertive and more confident, more optimistic. There are a lot of differences between powerful and powerless people. Physiologically, there also are differences on two key hormones, testosterone, which is the dominance hormone, and cortisol, which is the stress hormone. What happens if you do that at a really minimal level, like this tiny manipulation, this tiny intervention? For 2 minutes you say, I want you to stand like this, and it's going to make you feel more powerful. Here's what we find on testosterone. From their baseline when they come in, high-power people experience about a 20% increase, and low-power people experience about a 10% decrease. Here's what you get on cortisol. High-power people experience about a 25% decrease, and the low-power people experience about a 15% increase. So 2 minutes lead to these hormonal changes that configure your brain to basically be either assertive, confident, and comfortable, or really stress reactive, and feeling sort of shut down. We've all had that feeling. So when I tell people about this, that our bodies change our minds, and our minds can change our behavior, and our behavior can change our outcomes, they say to me, it feels fake, right? So I said fake it till you make it. It's not me. I don't want to get there and then still feel like a fraud. And that really resonated with me, because I want to tell you a little story about being an imposter and feeling like I'm not supposed to be here. When I was 19, I was in a really bad car accident. I was thrown out of a car, rolled several times, and I learned that my IQ had dropped by 2 standard deviations. So I'm taken out of college. I keep trying to go back. They say you're not going to finish college. There are other things for you to do, but that's not going to work out for you. So I felt entirely powerless. I worked and worked and worked. Eventually, I graduated from college. It took me 4 years longer than my peers. And I convinced someone, my angel advisor, Susan Fisk, to take me on. And so I ended up at Princeton, and I was like, I am not supposed to be here. I am an imposter. And the night before my first year talking, I was so afraid of being found out the next day that I called her and said, I'm quitting. She was like, you are not quitting. You're going to stay, and this is what you're going to do. You're going to fake it. You're just going to do it and do it and do it, even if you're terrified and just paralyzed and having an out-of-body experience, until you have this moment where you say, oh my gosh, I'm doing it. I have become this. I am actually doing this. So that's what I did. 5 years in grad school. I moved to Harvard. I'm in Harvard. I'm not really thinking about it anymore, but for a long time I had been thinking, not supposed to be here, not supposed to be here. So at the end of my first year at Harvard, a student who had not talked in class the entire semester, and she said, I'm not supposed to be here. And that was the moment for me, because 2 things happened. One was that I realized, oh my gosh, I don't feel like that anymore. I don't feel that anymore, but she does, and I get that feeling. And the second was, she is supposed to be here. She can fake it, she can become it. So I was like, yes, you are. You are supposed to be here, and tomorrow you're going to fake it, you're going to make yourself powerful, and you're going to go into the classroom, and you are going to give the best comment ever. And she gave the best comment ever, and people turned around and they were like, oh my God, I didn't even notice her sitting there, She comes back to me months later, and I realized that she had not just faked it till she made it, she had actually faked it till she became it. So she had changed. And so I
I want to say to you, don't fake it till you make it. Fake it till you become it. You know, it's not, do it enough until you actually become it and internalize. Tiny tweaks can lead to big changes. So this is 2 minutes. Before you go into the next stressful evaluative situation, for 2 minutes, try doing this in the elevator, in a bathroom stall, at your desk behind closed doors. That's what you want to do. Configure your brain to cope the best in that situation. Get your testosterone up, get your cortisol down. Don't leave that situation feeling like, oh, I didn't show them who I am. Leave that situation feeling like, oh, I really feel like I got to say who I am and show who I am. And it can significantly change the outcomes of their life. Thank you. Demais, né? Então, a neurociência ela comprova que nada é mais efetivo para potencializar o nosso aprendizado do que a prática. Vamos fazer? Todo mundo de pé aqui, todo mundo de pé em casa, vamos lá. Confia em mim, vamos fazer. Todo mundo sem nada na mão, rapidinho, são só 2 minutos. Coloca a mão na cintura, as 2 mãos na cintura, abre bem o peito, olha pra cima. Fica aí, a gente nem vai fazer 2 minutos. É só pra você experimentar. Mão na cintura, olha pra cima, abre bem. Fica aí só um pouquinho e eu vou explicar o que vai acontecer antes de você tiver o próximo desafio de falar em público, que você precisar fazer uma apresentação, tiver uma reunião importante, vai na sua sala, fecha a porta, vai no banheiro, fecha a porta, faz no seu quarto antes de sair de casa, abre bem, fica aí, vamos lá, faz isso, olha pra cima, abre. O que vai estar acontecendo no seu corpo? Você vai estar aumentando em 20%, eu disse 20%, a sua testosterona, que é o hormônio da dominância, de lutar, de ter coragem para alcançar os seus resultados. Continua aí, abre bem. Você vai estar reduzindo em 25% o cortisol, que é o hormônio ruim do estresse. Ou seja, 20% a mais de confiança, 25% menos de estresse. Você vai se sentir muito melhor e quem te vê se apresentando depois que você fizer isso, vai achar que você estava muito mais seguro e era muito mais confiável. Palmas para vocês, muito obrigada por sentar. Muito bom. Olha só, gente, que interessantíssimo. Foi feita uma pesquisa com pessoas fazendo essas posturas, porque antes de falar em público, antes de fazer uma apresentação, uma reunião, o que a gente faz? Senta no cantinho e fica olhando pro celular, é ou não é? Sim ou com certeza? Com certeza, né? Muito bem. Aí, quando você faz isso, o que você está fazendo? Você fecha o seu corpo, baixa aqui para ficar olhando para baixo. Postura de baixo poder. Antes de fazer uma apresentação importante, uma reunião incrível com aquele cliente que você precisa fechar, você faz postura de baixo poder. Eles pegaram 2 grupos de pessoas para passarem por uma situação muito estressante. Eles falaram, quais situações muito estressantes a gente passa na nossa vida? Já sei. Entrevista de emprego é uma situação que estressa muitas pessoas, né? Tem alguém julgando, é algo importante para você que está em jogo. Eles dividiram esses participantes em 2 grupos. Um grupo eles convidaram a, antes de participar da intervenção, fazer postura de baixo poder, que é o que você fazia, não vai fazer mais antes de uma apresentação importante. Ficar baixado, fechado, encurvado. E o outro grupo, posturas de alto poder. Gente, é antes, tá? Não é na hora da entrevista, só pra ficar claro. Senão depois vai chegar a pessoa, vai fazer postura de poder no meio da reunião com o cliente. Não fui eu que falei pra fazer isso. É antes, tudo bem? Então, postura de alto poder um grupo, postura de baixo poder o outro grupo. Aí eles foram e passaram pela entrevista e fizeram uma entrevista normal, sem posturas estranhas e diferentes na entrevista. E eles gravaram essas entrevistas e apresentaram para avaliadores só as imagens, sem o áudio. Sabe o que aconteceu? Os avaliadores, assistindo apenas as imagens e sem saber qual grupo tinha sido qual, escolheram contratar todas as pessoas que tinham feito postura de alto poder antes da entrevista. Olha como isso é incrível, gente, quanto interfere tanto no seu desempenho quanto na forma como a outra pessoa te percebe. A Amy Cuddy explica no livro dela O Poder da Presença. Mudando sua postura, você prepara seus sistemas mentais e psicológicos para enfrentar os desafios e situações estressantes. Você pode aumentar a sua confiança e melhorar o seu desempenho. Então, antes da próxima apresentação, além de você se preparar com todas as técnicas que eu dei aqui, tá lá trabalhado na linguagem corporal, na linguagem vocal, saber fazer um início, um meio, um fim.
faz essa postura que você vai aumentar em 20% a sua coragem, reduzir em 25% o seu estresse e com certeza o seu resultado vai ser muito melhor. A ideia é que você pratique muito e tenha sempre alguém para te auxiliar. Como eu disse no começo, quem tiver interesse, nós temos curso no IPOG no Brasil inteiro, temos uma turma aqui em São Paulo de 7 a 9 de fevereiro e você precisa praticar. Pede para alguém que você confia te ajudar, te olhar, grava um vídeo. O importante é praticar. Lá no vídeo do Steve Jobs no começo, uma das dicas importantes que ele disse foi: ensaie, ensaie e ensaie. Porque os grandes oradores, eles ensaiam antes de todas as apresentações. Não dá para você chegar e simplesmente fazer. Se é uma apresentação importante, você precisa se preparar. Não dá para contar com a sorte. Porque depois que você se prepara, os resultados começam a acontecer. Porque quem brilha nas reuniões, quem brilha nas apresentações, não é quem nasceu com sorte, não. É quem se preparou muito nos bastidores. A mágica, ela acontece nos bastidores. E para reforçar isso que eu estou falando, eu trouxe alguém que talvez vocês conheçam, a Lady Gaga. Quem assistiu o discurso do Oscar da Lady Gaga, agora em 2019? Eu trouxe só um trechinho, quero que vocês prestem atenção no que ela está falando. E interessante é que um discurso impactante, ela está muito emocionada no discurso. Não é necessariamente um discurso onde você está duro, sério. O discurso importante é aquele que conecta com quem está ouvindo. Lógico que cada situação é uma situação, e aqui era uma premiação, a gente tem que levar tudo em consideração. Mas o que eu quero que você leve dessa fala dela é o conteúdo, porque ela explica que a mágica, ela acontece nos bastidores. Olha só. And the Oscar goes to Lady Gaga, Mark Ronson. Thank you so much. Thank you so much to the Academy for this wonderful honor. Thank you to every single person in this room. And if you are at home and you're sitting on your couch and you are watching this right now, all we have to say is that this is hard work. I've worked hard for a long time, and it's not about, it's not about winning, but what it's about is not giving up. If you have a dream, fight for it. If there's a discipline for passion, and it's not about how many times you get rejected or but you fall down or you're beaten up. It's about how many times you stand up and are brave and you keep on going. Thank you. Eu não sei quantas vezes você já quis falar em público, já quis conduzir uma reunião com segurança, fazer uma palestra, dar uma entrevista, falar com o seu time e você não se sentiu com coragem, você não se sentiu capaz. Não importa quantas vezes você não conseguiu, o que importa é que você tem ferramentas para conseguir a partir de agora. E se você ainda não sente que está seguro, você pode buscar mais ferramentas para se capacitar e se potencializar, porque o resultado ele certamente vem. A mágica ela acontece na nossa vida um passinho além da nossa zona de conforto. A gente precisa dar um passo para que as coisas comecem a acontecer. Qual é o passo que você vai dar agora para potencializar suas apresentações, para fazer apresentações extraordinárias, para se sentir seguro, para vender a sua ideia, o seu produto, o seu serviço e trazer resultados? Já dizia o Arnold Palmer que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Você precisa praticar, treinar, usar as técnicas e acreditar que quanto mais você se potencializar, mais resultados você certamente vai alcançar. Eu adoro essa frase, que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia sim
e no outro também. Então cada coisa que você faz para se potencializar importa, e certamente você vai se diferenciar e alcançar os seus resultados. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês e que você leve essa prática, que você faça a diferença nas suas apresentações e nas suas reuniões. Muito obrigada. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui? Não? No online a gente não tem nenhuma pergunta por enquanto também. Foi muito esclarecedor, né, gente? Sem nenhuma pergunta. Pois estamos à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta depois, pode entrar em contato conosco, tá bom? Comigo, com o IPOG, para saber de turmas ou para saber de alguma técnica específica. Eu agradeço muito. Eu espero que faça muita diferença. E se você usar essas técnicas e quiser depois deixar um recadinho lá no meu Instagram, @GaiaMachado, dizendo que funcionou para você, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada.